Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje o doutor Carlos André Freitas dos Santos, que é geriatra, médico assistente da cadeira de geriatria da Escola Paulista de Medicina e diretor da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção São Paulo. Boa noite, doutor. Boa noite. Para começar, com que idade a pessoa pode se considerar idosa? Muito bem, essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? E a partir dos 65 anos de idade, aqui no nosso país, é considerado a pessoa ser idosa. 65 anos. 65 anos de idade. E o brasileiro hoje está vivendo mais. Isso é uma realidade? Faz parte do... É porque está melhorando a qualidade de vida, tem mais médico. Por que isso está acontecendo no Brasil? Isso é verdade. A população do nosso país tem vivido mais, mas isso não significa que a qualidade de vida das pessoas tem melhorado. A média de vida, a expectativa de vida de uma pessoa nos anos 50, de um adulto, era de viver por volta de 48, 49 anos de idade. De 1950 para cá, isso tem aumentado gradativamente. Hoje em dia, a expectativa de vida é de se viver 64 anos de idade. Alguns motivos, dois principais. Primeiro, realmente, é a melhora da qualidade tecnológica da medicina e mais pessoas tendo acesso a isso. Isso é um fato. E o segundo fato é a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos que as mulheres que estão em idade de fecundidade tem diminuído nesses últimos 40 anos. Então, menos pessoas nascem e mais pessoas morrem. E menos morrem. Então, aí a população acaba vivendo mais. Doutor, qual a diferença de cuidar das pessoas, a saúde, um geriatra, aliás, o senhor jovem, 30 e poucos anos, e é um geriatra, não precisa ser idoso para cuidar dos outros, né? Essa é uma realidade? É verdade. Para você ter uma ideia, o primeiro serviço de geriatria no Brasil foi no Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo, que foi fundado no final da década de 70. Para você ter uma ideia, alguns anos mais tarde, por volta de 1985, 86, a Universidade Federal de São Paulo, a antiga Escola Paulista de Medicina, fundou o seu setor de geriatria também, de tal forma que, a nível acadêmico, de formação universitária e formação de residência médica, né, a especialidade de geriatria é uma coisa muito nova, né? A residência médica em geriatria é uma coisa muito recente. Hoje, o primeiro serviço de geriatria em residência não tem mais do que 6 anos no nosso país. Então, os especialistas, apesar de muitas pessoas se autodizerem geriatras, mas a formação acadêmica de residência é uma coisa muito recente nas universidades. Aí, voltando àquela pergunta que eu estava formulando no início, qual a diferença, existe a diferença de tratar, de acompanhar? O geriatra é mais um acompanhamento, eu estou errado nisso, ou na verdade uma orientação. Tem diferença entre um canadense, que vive lá no frio, é outro clima, e um brasileiro, com o calor, com tudo isso que a gente vive aqui, o sol, a exposição ao sol, tem diferença no tratamento dessas pessoas? Eu vou dividir essa pergunta sua em duas partes para te responder. O geriatra, ele realmente tem que ter uma formação muito forte, muito bem sedimentada em relação a um clínico, né? A uma pessoa que saiba gerenciar a saúde daquele indivíduo, né? E saber as alterações normais que vão acontecer no organismo de um indivíduo jovem com envelhecimento. Então, esse gerenciamento é uma coisa muito importante. Quanto alterações que poderiam ter nos cuidados em países do hemisfério norte e do hemisfério sul, a única que me vem na mente, uma coisa importante em termos de incidência de doenças, claro, cada país tem suas peculiaridades, principalmente em doenças infecciosas, que é uma coisa muito peculiar de cada região. Mas uma coisa que tem uma incidência muito elevada nos países tropicais seria, por exemplo, o câncer de pele. Nos países tropicais é uma incidência muito alta disso. No mais tocante, o que diferencia mesmo, eu acho que é a situação econômica, social que aquele país apresenta naquele momento, para que haja uma política
de saúde adequada, porque é uma nova visão essa, né? O idoso, o indivíduo, em média, quando a gente pensa em termos de população, o idoso ele apresenta a partir dos 60 anos de idade, 65 anos de idade, Sim. a média de uma ou duas doenças crônicas. São doenças que não têm cura. Hipertensão, diabetes, osteoporose, são doenças que não têm cura, mas que não causam incapacidade física, desde que aquele indivíduo saiba lidar com essas doenças, saiba controlá-las, né? Se não tiver uma política de saúde, privada ou pública, que pense dessa nova forma, né, você acaba tendo problemas de incapacidade com O esses senhor indivíduos. falou de um percentual, todas as pessoas aos 65? Isso é uma média. Existe Existem essa estudos, expectativa? mesmo aqui no Brasil, existem estudos, na nossa cidade de São Paulo, existe um estudo, está fazendo 10 anos esse estudo, é um estudo que a gente acompanha na Escola Paulista, a gente acompanha uma população da Vila Mariana de idosos, são cerca de 2.000 idosos, e existem estudos também em outros países que batem essas porcentagens. Diz que praticamente... acaba sendo quase vira, entre aspas, quase uma regra. Existe uma média aí de doenças crônicas. Então, na verdade, a idade média lá no Canadá, primeiro mundo, de maneira geral, mais de 70 anos, quase 80, e aqui 65, o senhor falou? 64, isso. Pelos vários fatores, né? A condição de vida que ele teve, a qualidade melhor. E aí eu pergunto, a alimentação é importante nesse processo também? Para viver mais? É interessante isso. Se a gente for fazer olhar nos últimos 100 anos, no final do século passado, o que era importante, o que fazia as pessoas viverem mais, que deu um salto na qualidade de vida das pessoas, foi o saneamento básico. Depois, na primeira metade do século, vieram os antibióticos. Em 1950, as campanhas de vacinas. A partir dos anos 60, anos 70, começaram a falar dos hábitos de vida. Alimentações saudáveis, foi quando começou-se a falar em colesterol, em dietas com baixos teores de gordura, foi quando que as dietas macrobióticas e vegetarianas começou a virar moda, modismo. Hoje em dia, a gente sabe que a alimentação é muito importante, não só por conta de problemas de colesterol, não é só isso. A parte imunológica, a defesa do organismo tem uma relação muito grande com uma alimentação saudável. A alimentação saudável é uma alimentação equilibrada. Tem que ter gordura, tem que ter proteína, tem que ter carboidrato, tem que ter vitaminas, É uma coisa saudável, sem extremismo, né? Sem radicalizar. Isso significa que não é proibido comer feijoada, comer um churrasco, é só saber comer. Exatamente. Não é proibido tomar sua cervejinha, né? Tomar seu esquinho. Não é proibido, não é proibido. O que não pode são os excessos. Doutor Carlos André, pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Visão Nacional. Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. No começo, quem podia mais, chorava menos. Depois a humanidade aprendeu a viver em sociedade. Para colocar ordem na casa, os homens criaram leis e organizaram as mais diferentes formas de governo, eleitos para melhorar a qualidade de vida da população. E de onde vem o dinheiro para todas essas obras e serviços? Vem dos impostos que o povo paga. Então tem que valorizar o dinheiro dos impostos. Não pode ter sonegação, nem desperdício. Fiscalizar a arrecadação e aplicação dos impostos é um ato de cidadania. Exija nota fiscal. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o Dr. Carlos André, que é geriatra e é da Escola Paulista de Medicina.
Doutor Carlos André, vamos começar esse segundo bloco com uma pergunta do telespectador. Doutor Carlos André, quais os exercícios que o senhor recomenda às pessoas após 40 anos de idade? A atividade física ela é muito importante sempre e por vários fatores, desde para o próprio organismo, melhora condições circulatórias, melhora condições respiratórias, até para a mente, é uma forma da gente ter uma válvula de escape. E os melhores exercícios são aqueles que você já se tem uma adaptação, já tem um hábito, teve um hábito de fazê-lo quando mais jovem. Se a pessoa sempre gostou de nadar, sempre gostou de caminhar, correr, após os 40 anos, ela pode rever e voltar a ter essas atividades. Caminhadas, natação, evidentemente sempre após uma avaliação com o seu médico, que vai lhe dizer se você está apto a caminhar mais rápido, mais lento, a poder correr. Atividades em academias, que é uma coisa que é uma febre que está soando a nossa sociedade nesses últimos anos, é uma coisa interessante também, pode ser feito, porque você pode ter sempre o acompanhamento de algum profissional ao seu lado. Porém, as pessoas de mais idade, após os 65 anos de idade, ou às vezes até após os 70, 80 anos, podem ter atividade física também, individualizado, desde que com acompanhamento médico, que vai lhe dizer qual que é a melhor forma, mas de uma forma, num contexto geral, sempre esses exercícios aeróbicos, como caminhadas e natação, sempre são os mais tranquilos, o que tem menor impacto sobre as articulações e que causam menos lesões. Doutor, e a atividade sexual tem diferença de acordo com a idade? Como é? Tem alguns cuidados? Como é que funciona isso? A sexualidade no idoso, ela ainda é um tabu, às vezes dentro do consultório do médico e às vezes nas discussões entre grupos de idosos ou grupos de profissionais. Mas a sexualidade é uma coisa normal e ela não vai ser diferente, muito diferente, do que aquela pessoa carregou durante aqueles anos todos, né? Se ela foi uma pessoa que sempre teve uma vida sexual ativa, uma pessoa que nunca teve grandes tabus em relação à sexualidade, com 70 anos ela vai manter mais ou menos essa ideia. O que pode mudar, e que muitas vezes mudam, é com relação à parte de libido, né? É possível haver uma diminuição da libido, tanto em homens quanto em mulheres, mas o natural, o normal, é que isso não seja tão diferente de quando a pessoa tinha 30, 40, 50 anos de idade. Isso vale tanto para homem quanto para mulher, né? Evidentemente que algumas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, problemas pulmonares, podem limitar às vezes, ou às vezes o uso de alguns remédios que têm efeitos colaterais sobre a libido, podem às vezes fazer com que haja uma diminuição ou do próprio desejo, né? E isso acaba sendo uma coisa que acaba atingindo um equilíbrio naquele indivíduo. Doutor Carlos André, quais as principais doenças que, vamos tratar assim aos 65 anos, né, o idoso, quais as principais doenças que atingem esses? O senhor falou até de uma estatística no primeiro bloco. Isso, cerca de 40% dos idosos, alguns estudos mostram isso, 40% a 50% dos idosos não tem nenhuma doença crônica importante. Essa outra metade acaba tendo algum tipo de doença crônica que exige alguma atenção. Em sua maioria são doenças que começam antes dos 65 anos de idade. As principais, a gente poderia dividir da seguinte forma. As doenças que mais matam são diferentes das doenças que mais causam incapacidade. Então, as doenças que mais poderiam causar problemas de mortalidade são as doenças circulatórias, cardiovasculares, tipo derrame, infarto, os diversos tipos de câncer, as doenças infecciosas também. Porém, se a gente for pensar que as causas das doenças que mais causam incapacidade física
aquelas que não matam, mas maltratam as pessoas, em primeiro lugar é a depressão. A depressão é a doença na terceira idade que mais causa incapacidade. Isso é uma doença efetiva? Depressão é uma doença efetiva. Existem alterações químicas já bem estabelecidas e bem conhecidas no cérebro que são causadas pela depressão. Mesmo uma pessoa normal, então, se é uma doença, isso pode acontecer? Uma Pode. pessoa que teve uma vida normal, chega num determinado ponto da vida, começa a ter esse tipo de... A depressão é uma doença que tem uma prevalência elevada em várias faixas etárias. Ela pode acontecer na adolescência, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. Especificamente no idoso, ela é muito importante porque, além de ter uma prevalência alta, estima-se que 20, 25% das pessoas acima de 65 anos de idade têm algum sintoma sugestivo de depressão. Existe uma barreira muito grande, um preconceito muito grande com essa doença, talvez pelo nome, depressão. Na verdade, e muitos sintomas da depressão no idoso, muitas vezes são deixados de lado, são considerados, isso é por causa da idade, né? Então, às vezes, aquele idoso, aquela pessoa, o seu tio, o seu avô, está desanimado, não está com vontade de sair de casa, não está com pique, está com distúrbio do sono, está perdendo o apetite, e a gente fala, isso é da idade. E às vezes não é da idade, às vezes pode ser um sintoma de uma depressão. Qualquer médico consegue descobrir isso, identificar? Deveria. Os médicos deveriam saber identificar isso, porque é uma coisa interessante. A gente estava fazendo um cálculo, mais ou menos o seguinte. Hoje em dia, no nosso país, existem cerca de 500 médicos geriatras. A população de idosos, hoje, no nosso país, é cerca de 13 milhões... 500 médicos? Geriatras. Mas isso é em muito todo pouco. o país. Muito pouco. Existem cerca de 13 milhões de idosos no nosso país. É quase a população do estado de São Paulo atual. Estima-se que em 2025, daqui a 25 anos, serão cerca de nós, né? Daqui a 25 anos, provavelmente, nós todos seremos idosos. Serão cerca de 33 milhões de idosos. Esse sim que é a atual população do estado de São Paulo. O senhor deu uma boa notícia. Apesar de todos esses problemas, que a população vai se envelhecendo, que é bom, né? Nós vamos viver mais, se Deus quiser, daqui a 25, 30 anos estaremos vivos, mas é a questão do mercado de trabalho. Quer dizer que essa área de geriatria é uma área boa para os futuros médicos, para quem está começando, se especializar, porque pelo número que o senhor falou, e realmente é um mercado muito bom. Imenso, um mercado imenso. Doutor, pede licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Visão Nacional, falando hoje com o doutor Carlos André, que é da Escola Paulista de São Paulo. Vamos falar agora tem até mal de Parkinson, mal de Alzheimer, que até o senhor falando aqui no intervalo, lá na minha terra, chamava isso de caduquice. Então, acho que é uma coisa interessante falar desse mal de Alzheimer e o problema do câncer de próstata, que é um problema no homem também. Muito bem. O Alzheimer, a doença de Alzheimer, o mal de Alzheimer, na verdade, esse nome está ficando muito popular, né? Sempre a gente vê isso em revista, jornal. O que é isso? Na verdade, essa doença é antiga, muito antiga, sempre existiu, na verdade. É quando aquela pessoa, aquele indivíduo, começa a perder a capacidade a sua autonomia. Ele não começa a ter discernimento, nem ter um julgamento adequado, nem ter uma organização de pensamento. Muitas vezes, veja bem, muitas vezes
a primeira alteração está relacionada à memória, a uma diminuição de memória. Mas nunca, isso é uma coisa muito importante, nem sempre o fato de você estar esquecido, né, isso é importante falar para o pessoal que está em casa, significa que você está com Alzheimer. Não é por aí. Depressão pode dar perda de memória, estresse pode dar perda de memória. Então, normalmente, a memória é um fator, né, que pode ser o início do Alzheimer, mas existem outros, a dificuldade de organizar pensamentos, de julgamento, né, um diálogo complicado, Uma perda a de não memória compreensão. Profunda. Não é um Exatamente. esquecimentinho, Não é esquecimentinho, tem que ter um impacto no dia a dia dessa pessoa e sempre acompanhado com outras alterações dessas que eu tô falando. Então, a pessoa que não consegue mais se alimentar de uma forma adequada, começa a se perder na rua, tem dificuldades em lidar, por exemplo, com pagamentos, com cheque, com dinheiro, né? Com aquelas atividades que ela estava acostumada a fazer no dia a dia. Se for no caso da mulher, começa a se perder na cozinha para fazer alguma coisa, coloca sal no lugar do açúcar. Exatamente, esquece o gás ligado, alguma coisa nesse sentido. E o mal de Alzheimer, ele tem cura? Não, é uma doença degenerativa. Descobriu, não tem como nem segurar essa doença tem. no estágio? Cura não tem, é uma doença degenerativa do cérebro, né? Ela é progressiva. Hoje em dia existem medicamentos que nós temos condições de frear, né, a evolução da doença, mas ela vai ser sempre progressiva. E isso está tendo uma evolução nas pesquisas? O senhor acredita que vai ter cura em breve? Como anda essa? Hoje em dia gasta-se tanto em milhões de dólares e com pesquisa no mundo inteiro para descobrir vacinas para AIDS, em valores semelhantes para a cura do Alzheimer. Então, em termos de pesquisa mundial, cientistas estão estudando muito isso daí. E esse mal atinge primeiro mundo e os pobres também? Sim. Não tem diferença? Não tem diferença, é uma coisa Atinge importante. qualquer ser humano? Ela é bem democrática. Vamos falar do mal de Parkinson. O Parkinson é uma doença também degenerativa do cérebro. Ela pode acometer inicialmente a parte motora, é muito comum tremores, dificuldade na marcha, uma lentificação na marcha e progressivamente, como ela é uma doença progressiva do cérebro, ela pode também atingir, muitas vezes, uma lentificação no raciocínio, mas na não chega a ser o mal pensamento. de Alzheimer? Não, mas e elas depois não se ligam? Se ligam, podem se ligar numa fase mais adiantada do Parkinson. Ela pode, muitas vezes, se situar bem semelhante à doença de Alzheimer. Também não tem cura? Não, o tratamento, ele muitas vezes, você consegue com medicamentos, em termos de tratamento, está muito mais avançado do que o Alzheimer. Existem medicamentos que controlam muito bem a doença. Ela pode atingir pessoas idosas, pessoas adultos jovens também. E, inclusive, tem-se a possibilidade até com cirurgias de você regredir os sintomas e você praticamente deixar de ter os sintomas. Perfeito. Doutor, o homem, 40 anos, aquele exame anual que se faz, câncer de próstata. O câncer de próstata, entre os tumores, entre os cânceres no homem, lembrando que câncer é uma causa frequente, está entre as 3 principais causas de doenças nas pessoas acima de 60 anos de idade, e entre elas, no homem, o câncer de próstata é disparado a mais comum, a mais frequente. O câncer de próstata é um câncer interessante. Ele é um câncer que ele é muito indolente, ele é muito insidioso, ele pode demorar anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos para se manifestar mesmo. Então, o diagnóstico precoce do câncer de próstata normalmente gera uma cura. Se traduz em cura, porque você faz um diagnóstico precoce, você tem muito tempo para fazer o diagnóstico, você faz o tratamento adequado, você cura. Então, existe uma tendência de todo homem, a partir dos 40 anos de idade, ter regularmente, o seu médico vai dizer de quanto tempo que isso deverá ser feito, ter um exame regular na próstata. Tanto um exame de sangue, quanto o exame local, o toque da próstata.
Então é muito importante. Para esse caso é a prevenção que mais realmente interessa. Com certeza, a prevenção. Para o homem. Para o homem, tem que acabar com o tabu de se fazer o toque. O toque é um toque retal, é um exame que muitos homens não gostariam de fazer, mas é preciso, é necessário, o benefício disso é imenso. Não pode ter preconceito. Nenhum. Agora, falando da mulher, eu não sei se eu posso dizer assim, a osteoporose é realmente uma doença de mulher? E com que idade começa? A osteoporose, ela é muito mais frequente em mulheres do que em homens. Ela pode atingir os homens também. Existem vários tipos, mas o principal é o seguinte. Na mulher, o maior risco de osteoporose está relacionado, num primeiro momento, ao período pós-menopausa, porque tem uma relação muito grande com a queda do hormônio do estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, é muito importante a mulher, no período em que ela já começa a ter alterações do seu ciclo menstrual, ela já procurar o seu médico para poder já fazer preventivamente exames para saber se ela tem uma tendência a ter osteoporose e, se necessário for, já começar a fazer hoje em dia, é uma coisa que fala-se muito nisso, a reposição hormonal com o intuito de prevenir já a osteoporose. Porém, existem pessoas que não podem receber essa reposição hormonal, existem mulheres que não podem, por vários motivos. Existem outras táticas que você pode lançar mão em qualquer idade. Evidentemente que não é só o medicamento. Uma ingesta adequada de algumas substâncias, como cálcio, como algumas proteínas, atividade física, porque a osteoporose é uma doença em que o osso vai ficando fraco, a qualidade do osso acaba decaindo. Quanto mais atividade física você leva consigo na sua vida toda, melhor é a qualidade do seu osso. Se você tem um osso com uma qualidade boa, quando você começar a perder esse osso, no caso da mulher, depois da menopausa, você começa a perder a qualidade desse osso, mas se ele tem uma qualidade muito boa, você vai ter um resultado adequado. Se a pessoa sempre foi uma pessoa sedentária, nunca teve atividade física, tem uma história familiar na família, tias, mãe, avó, que já teve problema de osteoporose, aí você tem uma tendência maior a ter. Então você tem que se preocupar mais com isso ainda. Doutor, nós estamos chegando ao final do programa. Qual a receita, qual a recomendação do senhor para que as pessoas tenham uma velhice saudável? Então anotem. Não existe uma receita de bolo para isso. Eu acho que o principal são duas coisas que eu acho fundamentais. A qualidade de vida tem que ser prioritária sempre. Ser feliz é uma coisa muito importante. Talvez, o início, ou o caminho, a luz para você começar isso daí, talvez é você preocupar com a sua saúde. Quanto mais preocupação você tiver com a sua saúde, sem exageros, sem radicalismo, você terá uma chance maior de caso você tiver algum problema crônico, de você se tratar, de você se cuidar. E também, acho que o apoio das pessoas que lidam ao seu redor, seja família, seja amigos, acho que acaba compondo já que o ser humano é um ser social, ele tem que viver em sociedade, então acho que isso também é muito importante, o indivíduo e a sociedade como um todo. Nós agradecemos, doutor Carlos André, pela participação no nosso programa e tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.